Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema de ideias bem fascinante, um que propõe uma nova maneira de enxergar a realidade, o amor e principalmente as escolhas que definem a nossa vida. E para começar, vamos direto a uma pergunta que intriga qualquer um. Por que, afinal, uma pessoa fugiria da própria felicidade? Parece não fazer sentido, né? Pois é esse o mistério que a gente vai tentar entender hoje. Bom, para chegar nessa resposta, a gente precisa primeiro entender a base de tudo isso. A ideia central é a seguinte: absolutamente tudo no universo, do cosmo aos nossos pensamentos, é, na verdade, vibração. Tudo tem uma frequência. E no topo de tudo, na origem, estaria o que se chama de vácuo quântico. Ele é descrito aqui como a fonte de toda a criação, sabe? Uma energia pura, 100% amor, vibrando numa frequência infinita. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra. É o processo da grande redução. A gente parte da vibração infinita do vácuo quântico e, conforme essa energia vai se tornando matéria física, a frequência vai diminuindo drasticamente. Passa por partículas, átomos, moléculas, até chegar no nosso cérebro, que já tem uma frequência muito mais reduzida. E aqui a gente vê o tamanho dessa diferença. É simplesmente impressionante. Um átomo do nosso corpo vibra 15 trilhões de vezes por segundo. Já o nosso cérebro, que usamos para ter consciência de tudo isso, vibra de 12 a 15 vezes por segundo. A escala é absurda. Ok, então, se tudo é frequência, como é que se faz para elevar a própria vibração? De acordo com esse sistema de pensamento, a resposta é uma só, e é bem poderosa. A tese central é essa aí: o amor é a chave de tudo. É o único sentimento que teria a capacidade de aumentar a nossa frequência vibracional e nos colocar em sintonia com essa fonte universal. A analogia é que o universo transmite tudo que a gente considera bom, sabedoria, prosperidade, saúde, numa espécie de onda portadora. E essa onda é o amor. Vamos imaginar a seguinte cena. Uma pessoa quer muito receber uma carta que vai mudar a vida dela, com tudo que ela sempre sonhou. Só que, e se essa pessoa se recusasse a pegar a carta? E o motivo fosse porque ela não gosta do envelope. Um envelope feito de amor. É exatamente aqui que o paradoxo da autossabotagem começa a fazer sentido. E isso nos joga direto no centro da questão, né? Por que as pessoas resistem justamente àquilo que traria o que elas mais querem? A explicação proposta é que assim que a gente sente a contaminação do amor se aproximando, muitos recuam. Porque o amor exige mudança, exige sair da zona de conforto, perdoar, pedir perdão. E isso pode ser muito assustador. E essa resistência pode ser tão forte, mas tão forte, que muita gente acaba abandonando um caminho de prosperidade e bem-estar em questão de meses, por puro medo. Mesmo vendo que funciona para outras pessoas. É a autossabotagem em ação. Mas, por que essa luta interna existe? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada em algumas regras do jogo do universo, segundo essa visão. A primeira regra é a lei da dualidade. Simplesmente tudo precisa do seu oposto para existir. Não existe luz sem escuridão, bem sem mal, então a ideia de um mundo só com coisas boas é ilógica dentro desse sistema. E é aqui que entra o nosso papel. Dentro dessa realidade de opostos, nós, as criaturas, temos o livre-arbítrio. A gente tem o poder de escolher com qual polo vamos nos alinhar. A segunda regra é a lei do fluxo. O universo está sempre em movimento, sempre mudando. Mas o ser humano, no geral, busca o contrário: estabilidade, previsibilidade. E é nessa briga contra o fluxo natural da vida que muito sofrimento acaba surgindo. Então, quando a gente junta todas essas peças, a vibração, o amor, a dualidade e o fluxo, tudo se resume a uma decisão muito pessoal. Uma escolha que precisa ser feita a todo momento. No fim das contas, essa linha de pensamento nos deixa com uma pergunta muito profunda sobre a natureza humana. Se a alegria é uma frequência disponível, por que tantas vezes insistimos em sintonizar na frequência do sofrimento? A resposta, ao que parece, está na nossa própria escolha.